Olá, muito boa noite. Sou Matheus Ferreira de Campos Guarulhos, SP, e você está aqui no canal Matheus Campos Busólogo. É isso aí, vamos gravar mais um vídeo de hoje, início de um nosso vídeo. Hoje estaremos com o quadro Busologia em Foco. É isso aí, vamos gravar esse quadro que marca as grandes histórias do nosso ônibus. É isso aí, você que já andou no tempo da CMTC, Companhia Municipal de Transporte Coletivo, você vai ouvir essa história agora. Ou até mesmo, talvez você vai se emocionar. É isso aí. Mas antes de nós ir para a história, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, curtir e deixar bastante like nessa história. Vamos para o quadro de hoje, Busologia em Foco está no ar. A CMTC, Companhia Municipal de Transportes Coletivos, foi criada em 1946. Na gestão do prefeito Abraão Ribeiro, vai organizar os transportes da cidade de São Paulo. Em 1º de julho de 1947, assumiu os serviços encampando aproximadamente 90% das linhas de ônibus municipais e os serviços de bondes fechados pela desinteressada Light and Power CO. O sistema pode ter sido organizado, mas logo no início um tumulto marcou as operações. Foi um quebra-quebra de grandes proporções por conta do aumento de 100% nas tarifas, que prejudicou milhares de passageiros e deixou os serviços de transporte sob clima de tensão. A CMTC representou grandes avanços para o transporte coletivo, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Delegações de todo o mundo visitavam suas garagens para aprender suas formas inovadoras de operação e manutenção. A empresa também significou avanços para a indústria de ônibus no Brasil. A CMTC testava métodos que, depois de aprovados por ela, eram comprados com mais segurança pelos empresários particulares. Desenvolvia sem dúvida um referencial de transportes. Não por causa de seus investimentos em tecnologias e inovações, e nem pelas suas linhas que tinham caráter social e serviam de trajetos que não eram operados pelas empresas de ônibus, mas pela péssima cultura no Brasil de que pensar que dinheiro público é de ninguém e pode se colocar à vontade. Até ser privatizada em 1993 os ônibus e as garagens, e em 1994 os trólebus, a CMTC foi palco de cabidões de emprego, mal de uso de recursos públicos e falta de visão empreendedora de fazer com que os recursos multipliquem em vez de vazarem. Pouco antes de ser privatizada ainda no sistema municipalizado de Luiz Erundina, então do PT, quando as empresas particulares, bem no início dos anos de 1990, eram remuneradas pelos serviços prestados. A CMTC estava agonizando e agonizando mesmo. De acordo com Nailton Francisco, que atuou na luta sindical dentro da CMTC, a situação da empresa estava deplorável nos seus últimos anos. Segundo ele, para uma frota de 2.000 ônibus, aproximadamente 11 garagens, só havia pneu novo, faltavam peças e a criatividade dos funcionários da empresa era fundamental para que os problemas que já eram visíveis não ficassem ainda maiores aos olhos da população. Como tentativa de salvar a empresa pública, os trabalhadores criaram os planos SOS CMTC, além de unir esforços entre eles mesmo para racionalizar os recursos, diminuir gastos e discutir com o poder público de melhor formas de estruturar a companhia. Tal patrimônio público referencial que não podia desaparecer. A CMTC realmente melhorou. Alguns ônibus novos e os mais antigos, uns novos foram comprados e os mais antigos tiveram manutenção melhorada. No SOS CMTC, os funcionários se empenhavam de uma forma que parecia que a empresa era deles, e na verdade era, e assim como propriedade de todo cidadão paulistano, que inclusive aquele que não andava de ônibus. Todos fiscalizavam a empresa e não cuidavam de haver desperdícios. O pessoal da área era operacional e se empenhava.
mas os beneficiários chamados pelos capitões não tinham o mesmo empenho. Além disso, comissões discutiam com o poder público a melhor maneira de estruturar novamente a empresa. Muitas vezes as discussões e reuniões eram bem acaloradas. Dizer que o esforço em vão não seria desqualificar na luta dos trabalhadores da CMTC. O SOS-CMTC foi um exemplo de mobilização de trabalhadores não em prol de uma categoria ou de reivindicações salariais próprias, mas por uma empresa, por um patrimônio, por algo maior que, claro, que era interesse deles e da manutenção de seus empregos, mas os resultados não foram esperados. Sob o Decreto-Lei Municipal número 365 de 10 de outubro, que constituía uma prestação de serviços de transporte público na cidade de São Paulo, no prazo de 30 anos. No ano seguinte, 12 de março, a Prefeitura transfere o patrimônio de São Paulo Tramway Light and Power Company Limited, então responsável pelos transportes coletivos na cidade, para a companhia. A transferência do patrimônio se oficializou em 1º de julho, iniciando as operações da CMTC. Durante esse período, a CMTC implanta um sistema de trólebus importado dos Estados Unidos e Inglaterra, colocando em funcionamento a linha São Bento Aclimação. Também são importados 200 ônibus Street Code. É um sistema de bondes setoriais que começa a ser implantado com itinerários que não circulam pelo centro da cidade. A empresa tem 90% de sua frota operada em São Paulo. A CMTC também é responsável pela fabricação do primeiro trólebus brasileiro em 1968. O sistema de bondes em São Paulo é desativado depois de 96 anos de funcionamento. Nos anos 80, a CMTC implanta o sistema de transferência ônibus-trólebus, construindo o terminal da Penha e Vila Prudente. A empresa implanta a integração ônibus-ferrovia entre Pinheiros, Largo São Francisco da CMTC e os trens metropolitanos da FEPASA, atual CPTM, mas a CMTC, rodando pela cidade de Tiradentes, aqui na Zona Leste SP, está andando pelo caminho para Goianazes, Terminal São Mateus, Terminal Princesa Isabel e o Parque Dom Pedro II. Também no interior de São Paulo com o Itaquera, Minas Esperança, Tatuapé e Paraíso. Durante a gestão de Jânio Quadros, no dia 8 de setembro de 1987, em circulação 11 ônibus de 2 andares semelhante aos ônibus de Londres, e eles circulavam na linha 511, no corredor de Santa Amaro. Em 1988, mais de 26 unidades da frota destes fabricadas pela Tchampo, Indústria e Comércio. Assim como os ônibus londrinos, que transou pintados de vermelho, ou ônibus de 2 andares, ganhou o apelido de Fofão, devido aos seus cantos arredondados. A novidade, no entanto, não passou na experiência de Jânio, que logo foi descartado no governo seguinte, Luiz Erundina. Em 1º de janeiro de 1991 é assinada a Lei 10.950, que determina a frota de ônibus a diesel por ônibus movidos a gás natural no prazo de 10 anos. Em junho do mesmo ano, entra em operação a primeira linha com entrada à porta dianteira 805A, circular avenidas. Em 25 de julho do mesmo ano é oficializada a municipalização dos transportes coletivos, com a Lei 11.037 aprovada pela Câmara Municipal. A entrada da porta dianteira foi estendida a toda a frota até fim de 1992. Entre os anos de 1989 até 1992, a CMTC tinha um prazo anual cerca de 500 milhões de dólares para os cofres públicos, ou cerca de $500 milhões ao dia. Em 1993 entra uma reestruturação com a extinção de diversos cargos na companhia e a demissão de cerca de 5.000 empregados. No mesmo ano, a CMTC ganha uma nova administração, porém suas condições junto com o sistema municipalizado se encontravam precárias. O número de passageiros transportados por volta tem um peso significativo na remuneração.
das empresas contratadas e a primeira fase da privatização das áreas e a operação e a manutenção da CMTC é iniciada. Através de 3 processos de licitação, são transferidas a operação de garagens e a frota pública. E no ano seguinte, o transporte coletivo de São Paulo passa a ser operado por 47 empresas privadas. A marca da CMTC é desativada em 8 de março de 1995, apenas alterando para a razão social para SP Trans na gestão do transporte coletivo da cidade, e é mantido o CNPJ. É isso aí, galera. Você hoje acompanhou aqui no nosso quadro Busologia em Foco a história da CMTC. Você que já andou de CMTC, meu amigo, minha amiga, você vai se emocionar. É isso aí, eu sou Matheus Campos Guarulhos SP. Vamos com sessões de fotos aqui no nosso canal. Esse foi o quadro de hoje, Busologia em Foco especial CMTC. Se inscreva no canal e ative as notificações do vídeo, curte e compartilhe.